Amém, graças a Deus. Graças a Deus pudemos estar presente com os irmãos, né? E é uma alegria e satisfação poder estar com os irmãos e servi-los no Senhor. O ano passado não deu para estar aqui, fiquei com um grande desejo, mas já tinha me comprometido com os irmãos de Minas Gerais. Eu quero abrir aqui Apocalipse. O Senhor está falando muito essa questão da sua palavra, né? Então, vamos ver a importância dela e quem ela é. Às vezes a gente fala tanto da palavra do Senhor e esquece que a palavra de Deus é uma pessoa, né? A palavra de Deus não é apenas uma voz, ela é uma pessoa. Aqui, Apocalipse, capítulo 19, verso 1 até verso 11 até o 13, diz o seguinte: Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Daí diz, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. É interessante, né? O Apocalipse é um livro que se auto-revela. Ele fala e depois ele revela. Diz assim, que ninguém sabia esse nome pelo qual ele se chamava. Mas, depois no versículo 13 diz assim, estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Então, ao mesmo tempo que o Senhor fala que ele tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo, aí ele diz que o nome pelo qual ele se chama é a Palavra de Deus. Mas por que será que ninguém consegue ver que Jesus Cristo é a Palavra de Deus? Se nós olhamos João 8,43, nós vamos ver que aqueles que não entendem é por uma única razão. João 8,43. O Senhor disse aqui, no verso 43, por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. O que significa isso? Significa que quando nós não podemos ouvir sua palavra, nós não entenderemos quem ele é. Nós não vamos saber que ele é, de fato, o Verbo enviado por Deus, o Verbo encarnado, e pelo qual ele no céu se chama por esse nome, a Palavra de Deus. Então nós precisamos, os judeus não entenderam isso, não puderam compreender que ele era o Verbo de Deus. Então nós precisamos saber que a palavra de Deus é uma pessoa, né? É Jesus Cristo. Tudo a palavra encerra em Cristo. Quem somos nós então? Se a palavra é uma pessoa, ela precisa de uma voz. João Batista disse, eu sou a voz. Ele não é o verbo, ele não é a palavra, mas ele é uma voz. A palavra encontra a voz como o caminho, como o meio, como um canal.
Se alguém quer ser a voz de Deus, tem que reconhecer Jesus Cristo como a palavra de Deus. Então é a palavra que se expressa através do vaso. O vaso não é nada. Eu não sou nada. João Batista disse, eu não sou digno de levar nem suas sandálias. Porque ele era a voz. O verbo está vindo aí atrás de mim. Mas ele é antes de mim. Esse que é antes de mim é o verbo pelo qual Deus criou todas essas coisas. Foram criados pela palavra de Deus. Tudo foi criado. Você, tuas células, todo o átomo do teu corpo foi criado porque Deus disse, haja. Assim se faça. Em quem? Em Cristo. E se fez. Graças a Deus que nós estamos em Cristo e aqueles que estão fora nunca serão nada. Aqueles que estão em Cristo serão o que Cristo é, e aqueles que estão fora nunca serão nada. Eles continuarão completamente alijados de toda a bênção, de toda a glória, por toda a eternidade. Mas aqueles que estão em Cristo, o Senhor disse, onde eu estiver, eles estarão comigo, para que vejam a minha glória, a glória que o Senhor me deu, que o Pai me deu, desde antes de existir mundos, desde que dos tempos eternos. Que maravilha isso, porque o que Deus planejou para nós estava anterior à criação de todas as coisas. Porque Ele planejou em Cristo Jesus. E Ele queria glorificar o seu Filho. E é por isso que a palavra de Deus é tão importante. Ela, quando nós ouvimos, estamos glorificando o Filho de Deus. Vamos ver Jeremias, capítulo 18, verso 23. O livro de Jeremias, ele começa com Deus buscando um vaso que pudesse falar a sua palavra. E esse é Jeremias, não é? Então aqui, Jeremias capítulo 23, verso 18. O Senhor prepara nosso coração. Ele diz, 23, 18, melhor dizer, invertido. 23, 18. Olha o que Deus diz aí. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, olha só, aqui define a palavra de Deus como voz de Deus e como pessoa. Por quê? Ele diz, porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, viu é algo que você tem a visão de uma pessoa. Mas ouvir é aquilo que aquela pessoa diz. O que o verbo diz para nós? O que o Senhor diz para nós? Isso é a sua palavra falada. Mas ver expressa de fato que você tem que saber quem Ele é. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Antes ele escutava a voz por algum canal. Alguém me falou do Senhor. Alguém me disse do Senhor. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Quem falou para Jó? Algum profeta? Alguma voz de Deus, algum canal de Deus. Mas agora
Ele entra numa experiência de conhecimento, mas agora meus olhos te veem. E quando nós chegamos nesse ponto, nossos olhos veem, disse Jó, agora me abomino no pó e na cinza. É o conhecimento de Deus que faz com que nós nos abominemos. Você pode conhecer uma pessoa que não conhece a Deus. É quando ela fala tudo de si mesmo, quando ela mostra tudo que ela é quando ele mostra tudo que ele faz. Então você sabe, esse não conhece o Senhor. Mas quando você se depara com um homem acabado, destruído em si mesmo, então você sabe, este homem deve ter conhecido a Deus. Este homem só pode ter conhecido a Deus. Como Isaías disse, ai de mim que vou perecendo, porque vi o Senhor, o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Ai de mim que sou um pecador. Você sabe que alguém é convertido quando ele diz, eu sou um pecador, e que ele conheceu a Deus. Se ele conhece a Deus profundamente, então, ele não tem nada do que se gloriar. Né? Longe de mim, disse Paulo, gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Para o qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Então veja a ação da palavra, onde ela quer nos levar. A ação da palavra de Deus, ela quer nos levar a um fim de nós mesmos. Vamos abrir aí 2 Timóteo 3:16, né? 2 Timóteo 3:16. Diz assim, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. Toda a escritura é palavra de Deus. É palavra de Deus que foi escrita. Amém? É a palavra de Deus que foi escrita. E porque ela é palavra de Deus, ela não muda também. Ela está escrita e não vai mudar. O Senhor Jesus mesmo confirmou isso quando ele estava falando. Ele disse, a escritura não pode ser mudada. A escritura não pode ser alterada. Né? Então, toda a escritura é divinamente inspirada. Essa palavra inspirada é soprada. A palavra de Deus é soprada. Quando a palavra de Deus é soprada no nosso coração, alguma coisa acontece. Quando o Senhor falou para Ezequiel, filho do homem, profetiza sobre esses ossos. Então o Senhor estava dizendo assim, sopre a minha palavra sobre esses ossos. Então ele profetizou sobre aqueles ossos. Sabe que nesse último tempo é tempo de profetizar sobre os ossos secos. É tempo de falar a palavra de Deus. Porque virão dias que o Senhor falou que vai mandar fome sobre a terra. Fome de quê? Da palavra. Houve fome no tempo de Abraão e ele foi para o Egito. Houve fome no tempo de Isaac. E houve uma grande fome no tempo de José. Mas diz a palavra que o Senhor enviou a sua palavra para libertar José. Para José dar o quê? Pão para o mundo. Jesus realmente vai mandar um dia
fome da palavra. Sabe para quê? O que o faraó disse? Eles vieram e falaram para o faraó, olha, nós estamos precisando de pão. Queremos pão, senão nós vamos morrer de fome. O que ele falou? Ide a José. Vão a José. Jesus diz, vocês não vêm a mim para terdes vida, então um dia eu vou deixar vocês à míngua, sem a palavra, então vocês vão ter escassez de pão, então vocês vão me buscar, e então eu darei pão. É isso que o Senhor vai fazer. Nós temos que valorizar a palavra hoje. Nós temos recebido com fartura. Às vezes nós sentamos gordos, bem gordos, não pregamos para ninguém, não anunciamos a palavra para ninguém e queremos ficar engordando com mais conhecimento. Mais conhecimento. Profetiza sobre os ossos. Vai e fala o que você recebeu. Vai e fala quem é Jesus Cristo. Mostra onde está a vida. Vinde a mim, né? E tereis vida. Buscai-me e vivei, disse Amós. Precisamos disso, irmãos. Precisamos fazer isso. Precisamos viver, ser cheio de vida. A vida da palavra, o Senhor disse, as minhas palavras são espírito e vida. Deixa o Senhor soprar sobre você. Deixa o Senhor soprar. É como, esse soprar aí é como um vento soprando a vela de um barco. Ela vem e sopra e guia você para o porto seguro. Ela vai levar você para Jesus Cristo. Ela nos impulsiona. A Bíblia tem uma passagem no livro de Atos que diz: Paulo, é impulsionado pela palavra, foi até, creio que foi a Éfeso, né? Ele impulsionado pela palavra. Então, ele ia em lugares impulsionado pela palavra. Como aquele vento que leva o barco de Paulo para o lugar onde o Senhor quer. Então ele era impulsionado. A palavra nos dá impulsão, a palavra nos dá poder. É assim a palavra e assim é o Espírito. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe nem onde vem nem para onde vai. Assim é aquele que é guiado pelo Espírito Santo. E Deus, ele tem o vaso e ele quer, aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, ele quer o vaso que seja um vaso de barro. Nós, de fato, não somos nada. Eu, cada dia, aprendo, cada dia morro, cada dia vejo a grandeza de Cristo e aquilo que é nada, que sou eu mesmo. Então, olha, se nós queremos servir o Senhor, nós precisamos ver que nós somos vaso de barro e o vaso sempre vai sofrer um detrimento, ele tem que ser quebrado. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7 diz: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Tem dois poderes que podem atuar. Pode ser o do vaso, ou pode ser o poder de Deus. Né? Então, essa passagem do capítulo 3 e 4, ele mostra sempre duas coisas, as duplas, né? Uma oposta à outra. E aqui fala dos dois poderes.
Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Irmãos, eu conheço irmãos que agiram no poder, agiram no seu próprio poder e tiveram situações difíceis. Para que Deus envia a palavra para nós? Ele está enviando para acabar com a gente, né? Acabar com o poder do vaso. Eu queria abrir aqui em Jeremias o mandamento que o Senhor deu. Eu falei sobre que começa Jeremias com a palavra do Senhor. Ele disse assim, Jeremias, o que você vê? Eu vejo uma vara de amendoeira. Ele disse, viste bem, Jeremias, porque eu velo por minha palavra para cumprir. Aqui está uma coisa muito importante que todos nós que anunciamos a palavra do Senhor devemos ter a fé nela. Imagina você pregar e pensar que ela não vai se cumprir. Né? Jeremias, o que você vê? Uma vara de amendoeira. Pois é, eu estou te dando a certeza de que tudo que você vai falar vai se cumprir. Porque eu que velo por minha palavra para cumprir. Não será você, não será o teu poder que fará frutificar a palavra. Vai ser eu mesmo que cuido e velo por minha palavra para cumprir. Então o Senhor vai fazer isso. Nós temos assim algo importante na nossa vida. Nós temos a Escritura que mostra tudo o que Deus vai fazer conosco. Mas quando nós entramos em ansiedade, nós começamos a tentar querer fazer por conta própria. Não é mesmo? Vamos dizer assim para o jovem. O Senhor tem uma esposa ou um marido reservado certinho para cada um. Mas de repente a ansiedade começa, então eu começo a procurar com a minha própria mão, e eu começo já a olhar naturalmente, eu começo a ver a cor dos cabelos, a cor dos olhos, né? A silhueta do corpo, para ver se realmente vai me agradar. Não, se for meio gordinha não quero, então fica exigindo, se for muito magrinha também não quero. Então, não é isso. O Senhor vela por sua palavra. Olha só, depois que nós pertencemos a Deus, o Senhor Jesus Cristo diz assim, eles são teus. A partir de que somos do Senhor, pronto, Senhor, eu estou te servindo. Se o Senhor vê que casado é melhor para te servir, então eu espero. É o Senhor que vai saber e qual é a pessoa realmente adequada para te servir melhor. Então, Ele vai cuidar disso. Né? Às vezes tem um problema que as mães ficam ansiosas. Né? Meu filho, no caso, está demorando. Né? Ficam ansiosos. Né? Eu acho que os pais não ficam tão ansiosos quanto as mães. Né? Olha, o filho não é objeto de liquidação para a mãe estar oferecendo, né? Não. O filho pertence ao Senhor e é muito especial e precioso. Né? Ele não é objeto de liquidação. Né? Às vezes o namoro, a moça se entra em banca de oferta. Põe uma roupa mais sensual, porque ela se oferece. Né? Ela aí fica toda bonitinha para se oferecer. Não se ofereça. Você se ofereceu a Deus uma vez na vida e você pertence a Ele. Não precisa se oferecer a ninguém mais. Somente se oferecer a Deus. E um dia que o Senhor quer realmente abençoar você e fazer a vontade dEle nessa área, Ele vai fazer. Né? É isso que tem que realmente
a nova geração, ela está muito ansiosa e muito avançada, ela está correndo longe da palavra do Senhor. Ela está correndo aqui, ó, né? Já escreve, parece a Shopee, né? Se encomendou, chegou. Não, não é isso não. Né? Não, nós temos que, irmãos, a palavra do Senhor é tão preciosa. Temos que andar na palavra. Se você pegar o livro de Atos, há uma progressão da palavra ali. Né? No final diz que a palavra prevalecia. Diga, no final, a palavra vai prevalecer na minha vida. Amém. Aleluia! A palavra vai prevalecer na tua vida. A palavra vai te manter até o fim. A palavra vai te dar estrutura para você vencer todas essas ideologias malignas que estão no mundo. A palavra vai levar você a ser forte e vencer o mundo. A palavra vai te fazer forte e vencer o maligno. O inimigo estava lá falando com Jesus e disse, olha, está escrito. Então, vamos dizer assim, o crente bobo, pois é, está escrito, mas quem está falando não é o Espírito Santo, é o diabo. Está escrito, você pode fazer isso. Ah, é? Então ele não ouviu o Espírito Santo, ele ouviu o diabo. Mas daí o Espírito Santo vai dizer no outro lado, mas também está escrito, assim, ó. Então, às vezes, as pessoas se enganam pensando que estão ouvindo a Deus. Não estão ouvindo a Deus. Pula daqui desse precipício para baixo, porque Deus disse que vai cuidar de você. Quem está falando? Não é Deus. Aí você é herói da fé, fala, Deus falou, olha, eu vou pular, ele vai me salvar mesmo. Se esborracha lá no precipício. Por quê? Porque você não escutou outra palavra do Espírito Santo dizendo, não tentarás o Senhor teu Deus. Né? Tem irmãos que querem orar por aquilo que é óbvio. Por exemplo, será que eu devo ir na reunião? Senhor, hoje está chovendo, será que eu tenho que ir na reunião? Faz essa oração. Daí, ele mesmo responde, acho que eu não vou. Então, tem um irmão, mora na mesma cidade, tem a visão da igreja, e ele vai orar, será? Senhor, eu vou orar para ver se eu vou reunir com esses irmãos. Não, tem um mandamento da palavra do Senhor, congrega com os irmãos que moram na tua cidade, ué. Está escrito. Orar se deve congregar. Isso aí é um mandamento e é um dever de todo cristão. Né? Então são coisas assim que o inimigo está enganando porque a pessoa congrega aqui, né? Online. Ele está em linha, mas não está em Cristo. Né? Não está congregando, porque Cristo e a igreja são um. Né? Então, olha, a palavra de Deus tem que atuar na nossa vida para levar realmente nós a uma conclusão. Aqui é Jeremias 7, 22 e 23, que era o que eu estava mencionando. Desde o princípio da libertação de Deus do povo do Egito, tirou o povo do Egito, Deus tinha no coração algo importante, a relação com o seu povo em ouvir sua voz. Se eles ouvissem, eles se dariam bem. A comunhão de Deus com eles aumentaria e o povo de Deus também teria progresso espiritual. Qual é a reclamação de Hebreus? Por que eles não cresceram?
fostes negligentes para ouvir. Está lá em Hebreus. E aqui o Senhor, desde o princípio da jornada do povo de Israel, até chegar na terra de Canaã, foi uma exigência só. Ele disse, verso 22, porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei vosso Deus, e vós sereis meu povo, e andai em todo o caminho em que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás, e não para diante. Aí diz, desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias madrugando e enviando-os. Mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que seus pais. Então, o progresso espiritual, ele está realmente na posição de obediência ao que você ouve de Deus. Obediência, não obstinação, obediência. O coração obstinado, ele acaba por não crescer espiritualmente. Ele fica sempre um menino, ele fica sempre na congregação como um crítico, e depois ele passa 20 anos dentro da congregação, criticando, ele atinge 40 anos na congregação criticando, continua, porque ele continua sendo menino. É necessário ter madurez. A palavra de Deus, ela atua contra nós, para que nós possamos realmente dar fim a nós mesmos. A palavra já vem com esse fim. Veja Isaías 40. Você quer ser um cristão que alavanque tua carreira? Então, olha, ouça e obedeça e siga em frente, porque a palavra te impulsiona para lá. Isaías 40, o Senhor diz assim, do verso 1 a 8. Aqui a palavra de Deus, ela está como um vento quente que seca a erva, né? Diz assim, a partir do verso 3, diz assim, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. E o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Daí voz que diz, clama, alguém disse, que hei de clamar? Olha o que ele vai clamar. Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. O que é o hálito do Senhor? É a sua palavra. E que trabalho a palavra quer fazer? Secar. Fazer secar a erva. Fazer cair a flor. Soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Amém? E Pedro interpreta isso. O que é a erva e o que são as flores? Vamos ver lá, 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1.
todo jovem que se deixar Deus fazer esta obra aqui, ele poderá ser de fato alguém que glorifique a Deus. Né? Então, diz assim, 1 Pedro 1, 22. Purificando a vossa alma na obediência à verdade para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. A palavra de Deus, ela é aquela que regenera o homem, dá vida nova. Ela realmente dá uma nova natureza. Mas o Senhor quer realmente manifestar, quando uma semente é plantada dentro de nós, nós somos a terra, e essa semente vai produzir um fruto. Ela vai operar ali naquela terra, vai morrer naquela terra, vai crescer, vai dar fruto. E que fruto vai dar? Ela vai operar algo que diz no verso 24, porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Aqui, Pedro está realmente dando a interpretação do que é a erva, é a carne. E o que é a flor? A flor é toda a glória do homem. Há muitos irmãos gloriosos que têm muita flor, não é mesmo? Ou eles têm muita erva. Então, eles não podem glorificar a Deus, porque só o que glorifica a Deus é o fruto. Nisto é glorificado o Pai, em que deis muito fruto. Então, o muito fruto vai ser produzido quando a erva seca pelo poder da palavra de Deus e quando a glória do homem também ela desaparece por causa do poder da palavra do Senhor. Então, a glória do homem é como uma flor da erva. Secou-se a erva, então caiu a sua flor. E o que permanece? Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, o evangelho é isto, a palavra de Deus que vem, seca nossa carne, nossa glória, seca nós mesmos, mas vai aparecer uma pessoa no lugar. Jesus Cristo vai aparecer. Esse é o fruto. Jesus Cristo vai aparecer. Porque tem que tirar a imagem gloriosa que temos. Vamos supor um músico talentoso, não dá para ele tocar sem morrer. Não dá para ele vir à frente e servir a Deus sem morrer. Tem que secar a erva e a glória do talento dele tem que morrer. Tem que acabar. Porque senão ele será um grande líder de jovens por aí, juntando multidões, fazendo shows para lá e para cá, e não vai glorificar o Senhor. Nós precisamos, e Deus precisa, de verdadeiros adoradores. Ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Outra coisa, Deus está precisando de uma juventude que tenha zelo pela casa do Senhor. Não é mesmo? O zelo da tua casa me devora. Pense bem nisso. Nós podemos fazer evangelização do modo correto, sem glória humana. Porque se o Senhor está mandando você como boca, essa palavra vai secar a glória dos homens. Mas se você está cheio de glória, tudo que você vai passar para eles é realmente que a glória humana vale a pena ter. Vale a pena ter glória humana? Não vale.
você perde a glória de Deus. Aqui, João capítulo 12. Esta é a palavra que deve ser dita nesse tempo, porque é um tempo de ecumenismo, né? É um tempo de um grande ecumenismo na face da terra, para dar glória aos homens. Conseguimos a união de todas as religiões. Quem vai receber a glória disto? É o anticristo e não Cristo. Porque lá em Lucas, a palavra usada lá que Satanás quis dar todos os reinos do mundo para Jesus Cristo, se ele adorasse ele, ali a palavra no grego é econômio. Ecumênio, né? Eu não estou sabendo traduzir direito. Falar correto. Mas no grego é ecumenismo. É a junção de todos os poderes e glórias do mundo, incluindo o religioso, que vai formar uma união só. Aí a Torre de Babel será realmente construída. Não é? Porque na Torre de Babel, façamos um nome para nós. Juntemos todos nós aqui e vamos trabalhar nessa torre e para pôr um nome bem no alto para nós. Então, a glória do homem. E o Senhor, quando começou a anunciar o Evangelho, em Isaías 40, ele estava anunciando que a palavra do Senhor viria sobre a terra para secar a glória do homem, secar a carne do homem e manifestar uma vida eterna por meio de Jesus Cristo. É isso que Deus quer fazer. Não tem glória, não tem superpastores, não tem bispo, as pessoas estão se auto-intitulando. Ao invés de elas estarem se diminuindo, como diz João Batista, é necessário que eu diminua e ele cresça, eles estão crescendo e Jesus está diminuindo. Você não vê eles glorificarem o Senhor dentro das suas congregações? É por isso que nós temos essa responsabilidade de engrandecer o Senhor. O salmista fala no Salmo 34, engrandecei o Senhor comigo. Era isso que ele estava pregando. Amém? Os irmãos estão recebendo isso? Nós precisamos estar bem conscientes disso. Qual é a nossa missão? Engrandecer o Senhor. Glorificar o Senhor. E por isso que a palavra de Deus está tratando conosco, né? Deus vai nos levar a esse fim de nós. Eu lembro da experiência de Ezequiel. Quando Ezequiel se prostrou diante de Deus, diz a palavra que a glória entrou na vida dele. O Espírito Santo o levantou e o levou, né? Vamos ver aqui Ezequiel capítulo 1. Verso 26 diz: e por cima do firmamento que estava por cima da sua cabeça havia uma semelhança de trono, como de uma safira, e sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. E vi como a cor de âmbar, Ezequiel 1:27 agora. E vi como a cor de âmbar, como o aspecto de fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos daí para baixo, vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor, como o aspecto, verso 28, de um arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Verso 1 do capítulo 2. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo.
Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. E ouvi o que me falava. Disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Então o Espírito entrou e levantou. O Espírito não vai entrar em quem está em pé. O Espírito que o pôs em pé. O grande problema hoje é que o homem está se pondo em pé. É o Espírito Santo que tem que pôr o homem em pé. Então você vai ver que ele é um homem completamente rendido ao poder de Deus. Não é o poder do vaso que opera, mas é o poder de Deus que opera no vaso. Então o Espírito Santo pôs aqueles 120 irmãos que estavam no cenáculo, colocou eles em pé. E depois, quando eles estavam lá fora, eles se levantaram aqueles 11 apóstolos, e o Espírito Santo falou, e 3.000 vidas se converteram. Então, tudo que Deus está precisando é que nós tenhamos uma entrega total a Ele. E nós realmente honremos Sua palavra, deixemos a Sua palavra operar em nós. O que ela faz quando nós cremos nela e aceitamos como palavra de Deus? O que ela faz? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, vai dizer isto. Aqui está a operação da palavra. 2,13, 1 Tessalonicenses 2, verso 13. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. A palavra ela tem uma operação, ela tem uma diversidade de operações. Ela opera o que é a nossa santificação para ser uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante. O Senhor vem com a palavra para santificar, para lavar, purificar. Se nós não a recebemos, como vamos fazer parte da igreja gloriosa? Se não deixamos Ele lavar, se não deixamos Ele purificar. Quando o Senhor queria lavar Pedro, né, os pés dele, eram os pés que estavam tocando no mundo. Aquilo que toca no mundo nós temos que lavar todos os dias. Não é mesmo? Vamos supor, você está lá no teu trabalho, está lá conversando e você está escutando muita besteira. Aqueles homens que estão lá estão dizendo, olha com quantas mulheres eu saí no fim de semana, olha nesse carnaval, quantas mulheres eu estive envolvido. E você vai ouvir tudo isso. E agora você chega em casa, em vez de pegar a palavra, deitar-se e debruçar-se nela, para que o Espírito Santo lave aquela porcariada toda que vem na cabeça tua, você não busca a palavra, teus pensamentos ficam vagando com aquilo. Então nós precisamos ser lavados. Aí Pedro disse, não, você não vai me lavar os pés. Isso era uma falsa humildade. Ah, não vai me lavar os pés. E o Senhor, então, se você não ficar limpo, eu não vou fazer parte comigo. Você não vai ser parte comigo. Irmãos, nós temos que estar limpo para ter comunhão com o Senhor. E outra, nós temos que esperar o Senhor todo dia. Talvez ele chegue amanhã de manhã. E como vai estar você? Você vai dormir puro ou vai dormir impuro? Se ele chega de manhã e você não está com a veste branca, o Senhor vai voltar, irmão. Pode nos surpreender. Vamos dizer assim, até uma irmã lá de São Bento do Sul, a Carla, ela disse assim, que alguém perguntou para outra pessoa assim, uma desviada perguntou para um crente, o que eu devo fazer se eu estou desviado? E o outro disse assim, não morra. Não morra se você estiver desviado.
Porque você não vai para o céu, você vai para o inferno. E a pessoa se assustou, né? Não morra mesmo. Só que ninguém tem poder sobre sua própria vida. Você não sabe se vai morrer daqui a 2 minutos, se vai morrer daqui a meia hora, ou se vai morrer daqui a 2 dias. Ninguém sabe. E ninguém sabe também se o Senhor não vai voltar amanhã cedo, ou se vai voltar essa noite, se à meia-noite você não vai escutar a trombeta de Deus tocando e o Senhor descendo com glória. E aí, vamos estar prontos. Deixa a palavra lavar, deixa a palavra purificar, deixa a palavra santificar. E abrace o verbo, a palavra viva, o Senhor, abrace Ele. Né? A melhor coisa, né? Além de ouvir a palavra, é melhor que ela venha habitar dentro de nós. Por isso diz, habite a palavra ricamente em vós. Amém? Olha aí, a palavra habite ricamente em vós vai mudar até a tua fala. Você vai falar em salmos, hinos e cânticos espirituais. Agora você não vai falar do Corinthians, do futebol, de nada. Você vai falar das coisas pertencentes ao reino de Deus. É verdade. Se alguém assiste Big Brother, Deus me livre, você vai ficar falando do Big Brother para o teu colega, para o teu amigo. Fale das grandezas de Deus. Sai espírito do Big Brother daqui. Está amarrado. Irmãos do céu. A igreja precisa estar santificada pela lavagem da água, pela palavra. Amém. Irmãos, o Joelzinho de Curitiba falou assim, e o Billy Graham também falou um dia, aqui tem um jornal mais atualizado do que né, qualquer jornal do dia seguinte. Qualquer jornal que vai ser falado daqui a 1 ano, isso aqui está mais atualizado do que esse jornal. Abrace a palavra de Deus. Ame a palavra. Se você amar a palavra, é porque você ama o Senhor. Porque aqui, em João 14, verso 21, é um verso clássico aqui da demonstração de amor que temos pelo Senhor Jesus. Ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Por que Jesus não se manifesta? Porque nós não amamos os seus mandamentos. Não guardamos. A promessa de Jesus está aqui. Você será amado de meu Pai. A gente fala para todo mundo, ou amado de Deus, aquela pessoa às vezes nem se importa de guardar os mandamentos do Senhor. Ele não é amado coisa nenhuma, mas aquele que guarda os mandamentos do Senhor é amado do Pai. Ele é amado. Se você reclama de amor, guarde os mandamentos do Senhor. Você será amado do Pai. E Jesus disse também, e viremos para ele e faremos nele morada. Verso 23 agora. Eu li o 21, né? Verso 23. Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha só,
habite ricamente em vós a palavra de Deus, então o Pai e o Filho virão fazer morada em você. Isso é tremendo. Daí, Samuelzinho, se o Verbo e o Pai morar em você, você terá a palavra de Deus para poder ser voz de Deus. É isso que Deus está querendo. Olha, para os pregadores, ultimamente, tem sido dor de parto. Dor de parto, até que Cristo seja formado. Há um gemido naqueles que amam o Senhor. Um filho varão tem que nascer. Jesus tem que ser formado como filho varão no coração da igreja, no coração daqueles que amam o Senhor. Os tesouros eternos são para aqueles que o amam. Não é para qualquer pessoa. São para aqueles que o amam. E Paulo fala isso. Está garantido, nós vamos receber aí nesses movimentos grandes aí, nós temos garantido os tesouros eternos, a glória de Cristo e tal. Não, a Bíblia está dizendo o contrário, está dizendo que estas coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu o coração do homem, são aquelas que o Senhor tem guardado muito antes da fundação do mundo para aqueles que o amam. Para aqueles que são santos, não é somente para quem é crente. O Macintosh falava uma coisa assim, a salvação é para o crente, mas a pessoa do Salvador é para o santo. A glória é para o santo. Igreja gloriosa, porque se santificou, porque foi lavada com a lavagem da água pela palavra. Não é para qualquer igreja, é para a igreja gloriosa. É para a igreja santificada. A glória de Cristo é para essa igreja. Por essa razão, Deus está nos separando para ser santificado. Né? O reino de Deus é para aqueles que sofrem também. Você reclama do sofrimento? Então, se a gente reclama do sofrimento, a gente não vai reinar com o Senhor. Depende de nós, de quanto nós somos provados e aceitamos a provação. Sofremos com Ele. Se sofrermos com Ele reinaremos. Amém? Então, as provas vêm. Deus treina-nos para reinar. Deus treinou Davi antes de colocá-lo no trono. Não foi? Ele provou Davi por um longo tempo. Né? Por um longo tempo ele foi provado com Saul. Ele era inocente, mas estava sendo perseguido. Então o Senhor usa, né, o seu Espírito para nos guiar, para nos cuidar, para nos santificar, a palavra para nos santificar. Eu queria falar assim, por exemplo, quem quer aprender a servir? Quem quer aprender a servir? Fala aí. Olha só um conselho que eu vou dar. Precisa primeiro aprender a pensar pequeno de si mesmo. Precisa aprender a pensar pequeno. Imagine um músico que está com um pensamento grande de si mesmo. O que acontecerá no decorrer da sua carreira?
Olha, dizem que a cobra você tem que matar quando ela é pequena, não deixa crescer. Porque se crescer, aquela jiboia engole todo mundo. Né? Então pense pequeno de si mesmo. Porque senão essa serpente vai te engolir. Vai engolir você. Né? Você pensa que está servindo a Deus e você está fazendo uma promoção do teu ego. E não está servindo a Deus. Todo mundo está te aplaudindo e Deus está irado. Está lá com a vara da sua ira. Porque não está havendo glorificação ao nome dele. Então nós precisamos, irmãos, atentar para a palavra do Senhor. Como servir a Deus. Como devemos servir a Deus. Como cultuar o Senhor. O zelo da tua casa me devora, disse Jesus, né? A voz de Deus, ela é poderosa, nós já ouvimos, né? Os religiosos não ouviam a palavra do Senhor, por isso não tinham vida. A voz potente, eu contei em Londrina ali que tem 3 casos na Bíblia de uma menininha, de um moço, não é? Era a menina que é a filha de Jairo. Jesus falou, como se fosse assim, minha menininha, dá-me a mão, deu a mão, levanta-te. Com o rapaz que estavam levando pela rua, num caixão, não sei como é que era o caixão naquele tempo, mas estavam levando ele para a sepultura. Jesus encheu-se de compaixão pela mãe, foi lá e falou mais forte com ele, para ele levantar. Com a menininha não, Jesus falou mais gentilmente, né? Talita cumi, né? E deu a mão para ela levantar. Para o rapaz também ele, mas para Lázaro, que era um defunto de 4 dias, morto na sepultura, apodrecendo já, diz que o Senhor bradou: Lázaro, sai para fora! Uma voz potente, e o Lázaro saiu. Né? Profetiza o Espírito, né, sobre esses ossos. Profetiza com força, com fé. Não existe fé muda, existe fé confessada. Existe o espírito da fé, que nós queremos realmente... quando que você confessa, quando que você tem o espírito de fé? Cri, por isso falei, cri, por isso confessei. É exatamente quando a coisa está pior o possível. Jó estava apodrecido, talvez de lepra, não sei o que era aquela... A Bíblia não mostra que tipo de enfermidade, mas diz que ele estava cheio de ferida pelo corpo inteiro. Ele disse: nesta carne ainda verei a Deus. Espírito de fé. Ainda verei a Deus. Nós não falamos isto quando estamos alegres cantando aqui e verei a Deus. Não, é quando a situação vai a ponto de ir para o buraco. Quando vai, então, a nossa entrega ao Senhor é tão grande que nós vamos dizer: ainda nessa carne verei a Deus. Proferir com espírito de fé, palavras de fé, porque a fé, palavra aqui, não confessada, não se cumpre na tua vida, porque o Senhor espera que você creia nela. E aí você confessa. Então Deus olha dos céus e vê: encontrei um que crê na palavra.
vai lá e executa como ele falou. Não é mesmo? Seja conforme tua fé. Falou para aquela mulher do fluxo de sangue. A tua fé te salvou. Né? Olha lá. Cornélio estava praticando porque ouviu. Ouviu dos judeus, por certo, sobre Deus. Estava dando esmola. Estava ajudando as pessoas. Estava orando. Aprendeu a orar, mas não tinha ainda encontrado o Messias. Mas naquilo rudimentar que ele tinha ouvido, ele estava praticando, com fé. Senão Deus não teria mandado Pedro pregar para ele. Foi lá, pregou, ele creu, e todos foram cheios do Espírito Santo, ele, a família dele e ainda mais os convidados. O espírito de fé, nós precisamos confessar a palavra. Ter de fato ela dentro de nós e confessar. Falei de pensar pequeno de si mesmo, porque a palavra que tem que se engrandecer. A palavra crescia e prevalecia. Então, se ela crescer e prevalecer, então, de fato, você vai ver a glória de Deus. E Deus quer tratar uma coisa na nossa vida. Deus quer tratar algo na nossa vida. Veja. Em que área que você acha que Deus vai tocar em você? Se Deus quer secar a carne, a glória do homem, Deus vai tocar exatamente onde, né? É o nosso ponto débil. Mas qual é o nosso ponto débil? Qual é o nosso ponto fraco? É onde nós somos mais fortes. O nosso ponto débil, veja, é onde mais transbordamos de vida. Esse é o ponto fraco nosso. Aonde você transborda de vida. É onde você encontra prazer, satisfação, mais prazer. Então é ali que Deus vai tocar. Porque a vida humana está transbordando ali. É ali que o Senhor vai mexer. Né? Se o meu ego transborda de vida, tem que ter muito cuidado, por exemplo, quando você está bem, quando você está próspero demais, está transbordando, né? Está muito transbordante, né? Então você, por exemplo, tem muita saúde, por exemplo, então você só se entrega ao futebol, às práticas, né, atividades, né, assim, esportivas, né, que vão te dar prazer, e nessas atividades você se envolve, deixa de congregar, você começa a se ocupar, se for outra coisa, né, você começa a se dar muito para aquela situação, aí o que Deus faz? Corta um pouquinho da tua saúde. Porque transborda demais essa vida que vai para além das fronteiras do reino de Deus. Então é essa área que Deus vai. Tem muitos irmãos que se perderam, lamento muito, porque eles ficaram tão surdos de ouvir, não ouviram a palavra do Senhor, ficaram surdos para ela, que o Senhor largou eles, que eles fossem para o mundo mesmo. Eles estavam tão transbordando de vida mundana lá, prazer da vida, prazeres da vida, que Deus falava e eles não ouviam, então Deus largou. Derek Prince fala assim, não me largue, Senhor, se eu tiver alguma obstinação no meu coração. Não me largue. Não me solte.
Por favor, Senhor, não me solte. Às vezes eu estou louco para ganhar muito dinheiro. Não me largue, Senhor, por favor. O que eu vou fazer com tanto dinheiro? Vou ficar viajando pelo mundo inteiro e vou deixar de fazer o que Deus quer. Vou deixar de congregar, vou estar muito ocupado para cá, para lá. Senhor, me dê o necessário. Salomão disse, não me dê a pobreza nem a riqueza, mas me dê a porção acostumada. Ele aprendeu. Foi o homem que mais teve riqueza nesse mundo. Ele disse que experimentou de tudo. Irmãos, transborde da vida espiritual. Transborde de Cristo. Que a palavra de Cristo transborde em você. Que ela encha você. Que transborde para dar para outros. Alimento, pão, quando alguém bater meia-noite na tua casa, você não precisa emprestar. Almir, é o seguinte, me empresta aí aquele entendimento da palavra, por favor, que chegou aqui um que está me perguntando e eu não sei. Busque a palavra, quando baterem a meia-noite, vai acordar o Almir 3 horas da manhã, tem que dar pão, não tem pão para dar. Temos que ter pão para dar para o amigo que chega. Não é? E como que se pede pão? Orando. Quando Jesus fala isso, ele está contando essa parábola, ele está falando sobre oração. Você ora, insiste com Deus para que Ele te dê o pão. Para quando chegar alguém de surpresa, você não precise, né, sair correndo, desesperado. Deixa eu ver no computador aqui. E corre lá, vamos entrar na internet. Cadê o Hernandes Dias Lopes? Cadê o... Né, e vai consultando aqui. Cadê o Derek Prince? Cadê o... E digita lá a mensagem, puxa vida. Não, irmão. Busque pão que desce do céu. Busque o Senhor. Busque a palavra. Se dedique na palavra. Medite na palavra. De dia e de noite que você será bem-aventurado. Vamos ler para encerrar esse Salmo 1 aqui. Salmo 1. Como que Jesus edificou Betânia? Porque eles ouviam a palavra. Salmo 1. Eu vou fazer um apelo. Quem quer, de fato, entregar a sua glória, a sua carne, deixar a palavra realmente secar você, para que Cristo realmente seja glorificado. Então, quando terminar essa leitura desse salmo, você diga, Senhor, eu quero hoje mudar de vida. Secar a minha glória, a minha carne que está muito forte. Eu estou transbordando de vida da carne. Eu estou precisando que o Senhor seque ela. Eu estou cheio de orgulho. Eu não suporto quando os irmãos me desprezam, porque meu ego fica inflamado. Olha, aquele lá foi promovido, eu não. Não, irmãos, nós precisamos ser despromovido. Não promovido. Despromovido e Cristo promovido. Amém? Cristo promovido. Diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Por que tudo quanto fizer prosperará? Porque quanto você mais meditar na palavra, vai uma pessoa te possuir.
e essa pessoa, tudo que ela faz prospera. Essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Tudo que Cristo faz não cai por terra. Às vezes, tudo que fazemos cai por terra. Amém? E aquilo que cai em Cristo, não, ele vai prosperar. Amém? Porque é conforme a palavra do Senhor. Amém, Senhor? Se o irmão quiser se ajoelhar aos pés do Senhor, faça-o, não porque eu estou falando, mas porque você realmente quer isso de Deus para você. Então, fique na liberdade, né? Faça isso para a glória do Senhor. Quem quer fazer, tá? Está na liberdade, se quiser vir à frente, vamos orar junto. Nós somos pó igual todo mundo. Eu sou pó, eu preciso do Senhor, né? E eu sei como Deus tem me tratado. Então, nós, se não permitirmos que Deus faça isso, desprezando a palavra, então nós não veremos, na verdade, a glória do Senhor. Amém, Senhor? Quero te dar glória, honra, louvor, ações de graça, Senhor. Agradecido, Senhor, por esse momento, esse tempo junto, Senhor, com teu povo que se chama pelo teu nome, Senhor. Nós não nos chamamos por outro nome, a não ser o teu nome, Senhor. O teu nome que é precioso, Senhor. O teu nome que recebe glória. Como diz o Salmo, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Que a tua palavra, Senhor, penetre no fundo do nosso coração. Ó Senhor, e venha secar tudo que é do homem. E, Senhor, levanta o que é de Cristo em nossa vida, Senhor. Ó Pai amado, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor opere grandemente, Senhor. Ó Santo Deus, que não haja poder em nós, mas que haja o poder de Cristo. Como disse Paulo, para que em mim habite o poder de Cristo. Tenho prazer nas fraquezas, ó Senhor, nas injúrias, para que em mim habite o poder de Cristo. Você quer que habite o poder de Cristo? Então, faz o seguinte, fala, Senhor, eu quero render todo o meu poder, minhas forças, minha sabedoria, minha inteligência, para que Tu, Senhor, se revele em tudo isso na minha vida. Faça isso e o Senhor vai ouvir. Aleluia, Senhor. Vamos nesse momento. Isso, na verdade, que eu estou falando, é um ato de adoração. Quando você entrega tudo, você está se posicionando a adorar o Senhor. Nesse momento, tudo é dele. Até a gente cantava, né? Tudo eu entregarei. Tem que entregar de verdade. Por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. É interessante o versículo de João, quando o Senhor Jesus diz que tudo é teu. Veja a relação entre o Pai e o Filho. João 17. Eu acho um dos versículos mais maravilhosos da Bíblia, onde Jesus, ele diz assim, verso 10. No 9 ele fala de nós, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus está dizendo
que nós pertencemos a Deus. Mas uma coisa interessante diz aqui, verso 10, todas as minhas coisas são tuas. Todas as minhas coisas são tuas. E as tuas coisas são minhas. Você é capaz de ter fé para dizer, Senhor, todas as minhas coisas são tuas? De verdade, de coração, de espírito, alma e corpo. E no versículo, continuando o versículo, e nisso sou glorificado. Tem uma versão que diz, e neles sou glorificado. Naquilo que é entregue a Ele, pertencente a Ele, Ele é glorificado. Se você quer glorificar o Senhor, você tem que ter essa definição com Cristo. Todas as minhas coisas são tuas. Então o Senhor pode dizer para nós, e também todas as coisas são minhas, e as minhas coisas são tuas. Essa é a relação do pai e do filho. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. Nisso sou glorificado. Olha aí. Tudo você é capaz de entregar? Nós cantamos muitas vezes isso. E quantas vezes, de fato, nós cantamos e, de fato, entregamos? Né? Então, hoje você tem essa oportunidade. O problema é que temos medo do que pode acontecer. Não tenha medo. O pior não vai acontecer, vai acontecer o melhor. O melhor para você, quando você entrega. Você não vai ter mais ansiedade, você vai ter paz, você vai ter graça, você vai ter vida, você vai ter abundância de fé, de tudo, porque Deus é tudo. Né? Alguém tem sido tocado a fazer isso nesta noite? Entregar de fato tudo? Senhor, estou aqui totalmente nu, de espírito, alma e corpo, porque eu ouvi Tua palavra. Amém, Senhor. Cantamos. Vamos cantar em adoração, né? Com o coração quebrantado. Porque que louvor oferecemos a Deus, senão um espírito quebrantado, a um coração contrito e quebrantado, não desprezarás, ó Deus. Amém? Então façamos isso. Teu cantar vai ser diferente, vai ser uma adoração, na verdade. Amém.